Olá pessoal, tudo bem? Então nós temos aqui a pergunta da Flávia sobre a diferença entre o IPCA 35 e 45. Ela afirma aqui que os títulos estão com a mesma taxa, porém o 35 está com preço acima do 45. Bom, desde que o 45 foi lançado lá em fevereiro de 2017, eles sempre estiveram com a mesma taxa. Única exceção feita a um período de 2 horas no final da tarde do dia 1º de julho de 2019. Um fato que aconteceu, muito estranho, tá? Você não vai encontrar essa informação no site do Tesouro Direto. Você vai ter que ir para sites como tdireto.com, olhar ali no dia 1º de julho e ver o horário, que foi entre 3h30 e 15 para 6, eu acho, se não estou bem certo. Você vai ver ali que houve uma variação na taxa do 45 inexplicável. Inexplicável, e o Tesouro também não tem resposta para isso, tá? Bom, mas o correto, Flávio, o correto é que, como o 45 tem mais prazo, tem mais tempo, são 10 anos a mais em que você vai estar esperando para o seu empréstimo, que você emprestou o dinheiro para o governo, né, para o empréstimo voltar para você, ele deveria ter uma taxa a mais, deveria ter um plus a mais. E aí ela coloca aqui, porém o 35 está com preço acima do 45. Por quê? Olha só, eles vão chegar aonde? Isso é que a gente tem que saber. Eles vão chegar ao valor de 1 VNA, um valor nominal atualizado, que hoje está girando em torno de R$ 3.300. Como o 35 ele tem 10 anos a menos para chegar nesse mesmo valor de hoje, que hoje é R$ 3.300. Claro que lá no futuro vai ser outro, mas é que o cálculo é feito da seguinte maneira. O pessoal que pergunta aqui no canal, mas como é que é o juro composto e tal? Não, o juro composto você vai ter certinho da inflação mais a taxa contratada no dia do vencimento. Porque como é que é feito lá no computador do Tesouro Direto? Eles trazem a valor presente pela taxa atual o valor nominal atualizado. Isso parece um pouco confuso, mas é o seguinte, dá para entender assim, ó, se os dois têm a mesma taxa, para 2035 faltam 16 anos, então eu tenho que já ter um valor maior para chegar nos R$ 3.300. O outro título, que vence em 2045, que tem 26 anos pela frente, ele tem um valor menor, porque ele justamente tem 10 anos a mais para chegar nos mesmos 3.300. Só que esse 3.300 do valor nominal atualizado, ele é atualizado todo dia 15 de cada mês. Todo dia 15 lá no site do Tesouro Direto, no balanço de estatísticas, você encontra o valor nominal atualizado. E para os outros dias, como é que faz? É usada a estimativa de inflação do site da Ambima, certo? Que eles publicam ali 2 vezes por mês, inclusive com prazo de validade, vale até dia tal, aí no outro dia muda, daí tá lá o número, para você calcular exatamente, achar o mesmo valor que está no Tesouro Direto. Aí ela pergunta aqui, essa diferença de tempo, né, não faria com que o IPCA 2045 valesse mais a pena, pois eu poderia comprar mais dele considerando aportes do mesmo valor para os dois? Bom, se você está pensando assim única e exclusivamente no valor em si, sim, mas aqui tem uma divisão, né? Porque algumas pessoas observam o seguinte, como a taxa é a mesma, eu entre aspas, né? Eu prefiro o 35 porque o 35 vai me devolver um empréstimo antes. Já outras pessoas, aí sim eu falo eu sem aspas, eu prefiro o 45. Por quê? Porque nesse prazo a mais, com um movimento favorável na taxa, com a queda da taxa, com a resolução Brasil tornando a ser um bom pagador, obtendo selo de investidor de novo, aquela coisa toda, fazendo superávit primário, toda aquela série de eventos que eu comento aqui no canal, que vocês já estão cansados de me ouvir falar, quando isso tudo acontecer, qual que vai se valorizar mais? O 45, porque justamente ele tem mais prazo, esse prazo a mais, mesmo a taxa sendo igual, o que está, pela teoria econômica, está errado, está muito errado,
certo? E até porque no mercado secundário não é assim, no mercado institucional secundário não é assim, eles têm taxas diferentes, eu já vou mostrar para vocês. Então, qual que valeria mais a pena? O 45. Só que o 45, gente, aí vocês têm que prestar atenção no seguinte: quando a taxa sobe, o mercado fica tenso, aconteceu uma coisa ruim qualquer na Câmara ou no Senado em função da reforma, que vai comprometer o equilíbrio fiscal do país nos próximos anos, o que acontece? O mercado tensiona, a taxa sobe, e aí quem desvaloriza mais? 35 ou 45? 45, porque ele tem mais prazo. Então ele ganha mais quando a taxa cai e ele perde mais quando a taxa sobe. Por isso, pessoal, equilíbrio. Equilíbrio. Estuda lá a minha playlist das carteiras recomendadas, dos desenhos de carteira, conservador, moderado, arrojado, especulador, para ver aonde você se encaixa, que idade você tem, até quanto tempo você teria para suportar uma oscilação negativa num título desses de longo prazo. Porque o grande erro é realizar o prejuízo. Isso aí a gente não diz nunca, você nunca vai realizar, ouvindo os meus vídeos, você nunca vai realizar prejuízo. O que você tem que fazer para não realizar o prejuízo? Não comprar o papel que tem risco, se você não pode ter esse prazo, ou se você fica muito ansioso, certo? Ou fazer o seguinte, faz uma alocação em que você fique confortável. Coloca um percentual menor num papel mais volátil, num 45. Agora vamos ver como é que são essas taxas no mercado secundário. Aqui está então a página da Ambima, Ambima com A-N, A-N-B-I-M-A, ambima.com.br. Daí aqui estão os títulos públicos tipo NTNB, só que no mercado institucional não existe NTNB principal. No mercado institucional só existe as NTNBs que pagam juros, tá? A NTNB principal é um privilégio para nós, pessoas físicas, no Tesouro Direto. Vamos pegar aqui os prazos, né? Então é muito número aqui na tabela. Claro, eles têm muito mais prazos, muito mais títulos disponíveis para compor os fundos aí que são oferecidos nas corretoras, pelos bancos, etc. Eles também compram esses papéis e formam os seus CDBs, os bancos, né? E oferecem aí no mercado. Então, pegando aqui o 35, vamos só na taxa base dele. A taxa base dele no dia 24 de julho, vamos ver se eu estou olhando o número certo aqui. Taxa indicativa, perdão, pessoal, tá aqui, ó. Taxa indicativa no 35, 3,5. 3,5%, certo? No 45, 3,67. Então, pessoal, será que o Tesouro vai resolver essa questão? Porque qual é o reflexo? Aí tem um outro dado importante que vocês têm que prestar muita atenção. Como os títulos têm a mesma taxa, mas na verdade eles não deveriam ter, porque vocês vejam aqui que no mercado institucional essas taxas estão corretas. 3,5 para o 35, 3,67 para o 45, tá? Então, aqui a taxa está correta. No Tesouro Direto a taxa está um pouquinho ajustada, digamos assim. Então, o que representa isso aqui? Representa que se a taxa está maior para um prazo menor, um dos papéis está mais caro. Vamos olhar a página do Tesouro. Aqui está a página do Tesouro e nós vemos ali ambos a 3,60. Então, se o papel... Então, vamos devagarinho aqui. Taxa sobe, preço cai. Taxa cai, preço sobe. Então, se a taxa é mais baixa, ele está pagando menos ao longo do tempo e ele está mais caro no seu PU, preço unitário. Então, quem é que está mais caro, pessoal? Tesouro IPCA+, 2045. Taxa praticada no mercado secundário, 3,67. Taxa praticada no Tesouro Direto, 3,60. Só que baixar para mostrar a data para vocês, ó, 25 de julho, tá? Período da tarde.
Muito bem. Aqui em Porto Alegre, tarde chuvosa. Tarde chuvosa. Período excelente para gravar vídeo para vocês. E, pelo contrário, o Tesouro IPCA mais 2035. Olha, pessoal, aqui está o pulo do gato. Para você decidir qual desses dois papéis você vai investir. Taxa lá no mercado secundário, 3,5. Lá no mercado secundário, está pagando menos. Ele está rendendo 3,5% ao ano. Aqui para nós está rendendo 3,6% ao ano. Taxa maior, preço menor. Logo, o Tesouro IPCA mais 2035, ele é mais barato relativamente ao prazo do que o 2045. Deu para entender isso aí, pessoal? E o 2045 é mais caro. Pessoal, esse conceito pode parecer complicado, mas ele é muito, muito, muito importante. Então, voltando aqui, tem um pessoal, certo, que comenta, que faz vídeo na internet, que escreve relatório, que diz que ó, o 45 é o melhor. Por quê? Porque eu vou obter o meu dinheiro antes, de volta antes. Lá em 2035, eu realoco, eu vejo o que eu faço. É uma possibilidade. Pode ser que lá em 2035 essa taxa esteja IPCA mais 1%, certo? Se o país resolver os seus problemas econômicos e entrar na trilha do crescimento sustentável, isso aqui que eu estou falando pode ser sim muito real, IPCA mais 1%. Pelo contrário, o governo começa a gastar mais do que tem, começa a ser irresponsável do ponto de vista fiscal, isso aqui pode voltar para IPCA mais 6% lá em 2035. Então, não sabemos. IPCA 2045, mais 10 anos ainda, e o papel no mercado secundário está pagando 3,67, o que acontece? Para longo prazo, não seria a melhor escolha. Aí eu tenho que dar o braço a torcer para o pessoal que diz o IPCA 2035 é mais seguro. Mas, para quem está pensando em obter um ganho na marcação ao mercado, pensando assim, olha, em 6 meses a 1 ano a reforma está aprovada e o mercado vai continuar eufórico, aí você vai no 2045 estando ciente do risco e que ele é um papel mais caro que o 35. Tá, pessoal? Esses conceitos são muito importantes. Eu quero, por favor, que vocês deixem todas as dúvidas a respeito desses dois títulos. Eu posso tentar explicar de novo, fazer uma abordagem diferente. Vocês podem trazer exemplos, vocês podem dizer o que aconteceu na carteira de vocês, porque é um assunto muito importante e futuramente eu acredito que o Tesouro vai corrigir isso aqui. Vai corrigir isso aqui porque isso aqui não... Tá errado, isso aqui não é correto, isso aqui não passa a verdadeira informação do que é o investimento real que está acontecendo no mercado institucional. Isso aqui tá muito errado, só que como é que eles vão corrigir? Será que eles vão fazer de sopetão, repentinamente, num momento só, como foi no dia 1º de julho, aumentar a taxa do 45 e deixar do 35 normal? Ou será que com a queda esperada nos próximos meses, eles vão segurar do 45 e vão deixar cair só do 35? Não sei, tem muita coisa que pode acontecer. Então você tem que estar muito ciente do risco neste papel aqui de mais longo prazo. Mas eu dei as vantagens aqui nesse vídeo de um e de outro. E dei também os potenciais problemas de um e de outro. Tá, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos. You